Princípio. Relendo Machado de Assis, após revisitar Dom Casmurro e renovar minha certeza sobre Capitu e sobre Bentinho, e, maravilhado, depois de rememorar as escaramuças entre Pedro e Paulo nas considerações do conselheiro Aires sobre as incertezas da proclamação da República, em Esaú e Jacó, subvertendo a cronologia esperada e, talvez, aconselhável para melhor perceber as nuances biográficas dos personagens, atraco-me ao saboroso Quincas Borba antes de reler as memórias póstumas de Brás Cubas. E assim, ansioso, como sempre, chego, enfim, à esperada parábola das batatas, que tão bem explicam o princípio que rege não apenas o capitalismo, mas que se constitui na condição necessária para a sua superação, ainda que hipotética e ainda não vislumbrável. Separei um trecho do capítulo 6. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas, rigorosamente, não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado. Não há exterminado. Desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo. E tudo fica da mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha... Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E, todavia,
esse suposto mal é um benefício. Não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares. Devemos lá milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde. Tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Quando vejo juristas conservadores e mesmo alguns progressistas acometidos de damarismo jurídico, dos que viram a Constituição na goiabeira, essa sequela causada nas almas boas, embora simplórias, pela peste do bolsonarismo e pelas graves consequências causadas pelo vírus do lavajatismo, a sua mais concreta tradução, reclamando de alegados excessos do STF em relação aos fascistas e aos patriotários. Tenho vontade de repetir, como não tão velho Quincas. Ao vencido, ódio ou compaixão? Ao vencedor, as batatas! Princípio. Crônica de Wilson Ramos Filho, publicada no dia 25 de março de 2024. Para quem ainda não sabe, o Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998, e pós-doutor Junterrace de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor catedrático em Direito do Trabalho, no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado na Universidade Pablo de Olavide e professor titular das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. Advogado de sindicatos de trabalhadores há 30 anos, no Paraná e em Santa Catarina, tendo integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. Autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordena o grupo de pesquisa Trabalho e Regulação no Estado Constitucional. Gosta também do trabalho de Wilson Ramos Filho? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lola Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.